Atos capítulo 1, a partir do verso 1 também. Em meu primeiro livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero falar hoje sobre o papel do Espírito Santo na vida de um cristão. O papel do Espírito Santo na vida do cristão. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Tem um livro de um autor chamado Francis Chan, que é um livro sobre o Espírito Santo, e ele fala, o nome do livro é O Deus Esquecido, revertendo a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Ele fala nesse livro que o Deus do universo vive dentro de nós. O Deus criador de todas as coisas vive dentro de nós. E ele fala que por causa disso nós nos tornamos pessoas incomuns. Porque esse Deus grande, todo-poderoso, Criador do universo, habita em mim e habita em você. Isso nos torna pessoas incomuns. E é por isso que nós podemos realizar coisas incomuns. Por conta da presença desse Deus, nós podemos fazer aquilo que uma pessoa comum não pode fazer. Esse capítulo 1 do livro de Atos, gente, ele contém uma promessa muito poderosa, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo, antes da ascensão de Jesus. Ele fala que Jesus ressuscitou e ainda ficou mais 40 dias junto com seus discípulos, falando sobre o reino de Deus nesses 40 dias. E a igreja aqui então, ela está começando o seu ministério sem a presença física de Jesus. Agora Jesus está subindo aos céus e ele está cumprindo a sua promessa, como ele fala em João algumas vezes, de deixar o Consolador em seu lugar para os seus discípulos. E esse texto vai nos mostrar que o Espírito Santo, ele desempenha papéis diferentes nas nossas vidas, tá? Ele desempenha papéis diferentes. E eu quero mencionar aqui 3 movimentos do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Lá em Atos 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpre. E se cumpre também a promessa que havia sido dada no Antigo Testamento, principalmente em Joel, que é um texto muito conhecido, de que Deus fala assim: nos últimos dias eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos, sobre novos. E ele diz: alguns vão profetizar, outros vão ter visões. Isaías 49 fala que ele derramaria de um rio sobre todos. Então essa é uma promessa muito poderosa sobre a presença do Espírito Santo. Aqui no capítulo 1 ainda, no verso 1 e 2, olha o que o texto diz. Ele fala sobre aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi recebido no céu. E ele diz assim, depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Guarde bem isso. Jesus começou a fazer e ensinar, e depois ele começou a dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Gente, uma das coisas que o Espírito Santo faz, um dos movimentos do Espírito na nossa vida, é que ele nos dá instruções.
O Espírito Santo é o nosso mestre. Há uma carta de João que fala que a unção nos ensina sobre todas as coisas. Esse texto diz que Jesus deu instruções aos seus discípulos por intermédio do Espírito Santo. E qual foi a instrução que Deus deu aqui a eles? Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de quê? De poder. Não saiam de Jerusalém, não começa o teu ministério sem que primeiro você seja revestido de poder. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida. Muitas vezes a gente quer ter ministério, quer começar ministério, mas nós não estamos revestidos desse poder do Espírito Santo. Apesar de termos o Espírito, muitas vezes nós não estamos cheios dessa unção e dessa presença do Espírito para começar o ministério. E Jesus diz: não saiam de Jerusalém, não comecem a testemunhar, não saiam por aí a pregar, sem que primeiro vocês estejam revestidos do Espírito Santo, você esteja revestido dessa presença. É a primeira ordem, instrução que Jesus dá. E o que a igreja fez nesse tempo? O texto diz que a igreja, Atos 2, se manteve em oração. Eles se mantiveram no cenáculo orando, até que veio aquele vento impetuoso, tomou o lugar em que eles estavam. Alguns começaram a falar em línguas, como evidência dessa chegada do Espírito. Aí eles foram revestidos, então eles estavam prontos para exercer o ministério deles. Eles ficaram em oração até que esse revestimento viesse. E depois o que eles fizeram? Duas coisas importantes nesse sentido: ficar em oração e obediência incondicional a Deus. Só depois eles obedeceram a ordem. E a gente sabe o que acontece. Depois que eles foram revestidos de poder, Pedro, numa única pregação, tem 3.000 pessoas convertidas ao Senhor. Por quê? Porque o ministério, ele precisa da presença do Espírito Santo. Quando nós tentamos ter ministério ou fazer alguma coisa sem essa direção do Espírito, sem essa unção do Espírito, sem a presença do Espírito, nós vamos ser frustrados. Hoje de tarde nós estávamos almoçando e conversando lá em casa sobre isso, e falando sobre essa coisa da autoridade espiritual na vida de algumas pessoas, né? E lembramos de um texto em que os filhos de Seva, no livro de Atos, tentam expulsar um demônio de uma pessoa. E o que é que os demônios falam? Nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo. E vocês, quem são? Mas nós não conhecemos. Essa é a importância do revestimento, gente, espiritual. Então, para o ministério, eles obedeceram e somente depois disso eles partiram para a obra missionária. Um dos papéis do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é o de dar instruções, é o de nos guiar, é o de nos conduzir, é o de nos dar palavras, é o de nos dar direção muitas vezes. Quando a gente precisa de tomar uma decisão na vida, o que a gente faz? Senhor, eu começo esse projeto ou eu largo esse projeto, o que a gente faz? Busca direção do Espírito Santo. Senhor, eu começo determinado trabalho ou não? A gente busca direção do Espírito para tudo que a gente vai fazer na vida. Quando eu e Érica começamos a namorar, uma das coisas que a gente entrou em acordo foi o seguinte: nós vamos tirar um tempo para orar e jejuar, uma segunda-feira. E se Deus disser não, a gente nem começa nada. E eu lembro que foi esse dia que os dois tivemos uma palavra, um sim de Deus. Mas o combinado foi, dependendo do que Deus falar, a gente nem começa. Por quê? Porque imagina que você vai passar o restante da tua vida com uma pessoa que às vezes não foi aquilo que Deus preparou para você. O que Deus dirigiu você. Então, um dos papéis do Espírito na Escritura é esse, gente. João 16:13 diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à direção do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Porque a gente faz muita atrapalhada.
A gente se mete fazer o que não deve fazer, toma decisões equivocadas, compra coisa que não deve comprar, assume dívida que não deve assumir, entra em projeto que Deus não pediu, quer fazer coisas que Deus não mandou fazer, porque a gente vive muitas vezes uma vida sem a direção do Espírito Santo. O que nos guia não é o nosso coração, o que deve nos guiar não são os nossos sentimentos, nem as nossas impressões, mas uma palavra de Deus. E gente, Deus é tão misericordioso, o Espírito Santo é tão amoroso, que Ele nos dá a direção. Ele sempre nos dá a direção em tudo. A primeira coisa que a gente precisa é de habilidade para ouvir o Espírito Santo, gente. Desenvolver essa habilidade. Essa habilidade de começar a se concentrar e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Me dá uma direção nesses dias, porque eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença. Disposição para obedecer, porque você pode ouvir um sim, mas pode ouvir também um não de Deus. E saiba que Deus tem o melhor para você. Sempre Deus tem o melhor para cada um de nós. Agora, existem momentos na vida da gente que para a gente ter uma direção clara de Deus, gente, a gente precisa entrar em tempos de oração e de jejum. Muitas vezes essa direção não vem com tanta facilidade, e a gente precisa de fato se prostrar, se santificar e entrar num tempo de jejum, entrar em tempos de intensificar nossa vida de oração, para termos uma direção clara da parte do Espírito sobre a nossa vida. Nós precisamos usar dessa força e desse impacto que o Espírito tem sobre cada um de nós. O jejum, ele tem muito poder de aflorar os nossos sentidos, de nos tornar mais sensíveis. E Deus faz coisas extraordinárias quando a gente o busca dessa forma. Olha só, no mesmo capítulo de Atos aqui, Atos 1, 24, os discípulos se enxergaram na seguinte situação: nós precisamos agora escolher o substituto de Judas. E o que é que eles fizeram? Eles buscaram a direção de Deus, porque eles tinham dois nomes, Matias e José. E eles precisavam decidir qual destes é que vai substituir Judas. E o Espírito conduziu e os direcionou. E eles fizeram aquela escolha. Matias, um dos apóstolos que a gente praticamente nem fala dele. Mas Matias foi escolhido para substituir Judas dessa situação também. O apóstolo Paulo fazia planos, ele era um homem de planejamento. A gente percebe isso no livro de Atos. Mas a gente percebe também a interferência do Espírito Santo no ministério do Paulo. Uma noite em sono, ele vê um varão macedônico, como diz o texto bíblico, que dizia para ele: passa a Macedônia e nos ajude. E aí ele entendeu que aquilo era uma direção de Deus, e eles mudaram os planos e se mandaram para a Macedônia. E lá Paulo planta igrejas, porque ele estava sensível ao Espírito Santo na vida dele. Gente, quando a gente lê Samuel, o livro de Samuel, capítulo 1, a gente observa como que Davi buscava direção de Deus para lutar suas guerras. Há um texto lá em 1 Samuel 23, verso 1, que ele ora dizendo: Senhor, essa é uma das orações dele: Senhor, eu devo atacar os filisteus ou não? Eu devo entrar em guerra com os filisteus ou não? E o Espírito Santo dizia: vai e entra em guerra. Muitas vezes, uma outra vez, ele faz a mesma pergunta e Deus dá uma direção: vai por trás e os ataque por trás, e eu vou entregar eles nas tuas mãos. Direção de Deus, buscar a instrução do Espírito, gente, e essa instrução está à nossa disposição. Quando eu estive no Instituto Haggai agora, fazendo um curso de liderança, uma das professoras lá, professora de finanças, que deu aula sobre finanças, ela, uma empresária muito bem sucedida, e além de empresária bem sucedida, também ela dá consultoria, sobre consultoria financeira para diversas empresas e empresas grandes, ela mencionou lá. E dá para ver que ela é uma pessoa de posses. Mas ela fala uma coisa interessante: quando eu vou entrar numa loja para comprar um sapato, eu busco direção do Espírito Santo. Eu pergunto se é para comprar ou não.
Porque ela disse assim: eu amo sapatos, eu tenho muitos sapatos. E hoje, quando eu vou entrar na loja, eu peço: Senhor, me conduza se eu devo comprar, gastar meu dinheiro com esse sapato ou não. Uma pessoa que não precisa disso, ela pode comprar. Mas uma pessoa que resolveu no seu coração, como ela mesma deu outros testemunhos, ser uma pessoa direcionada a Deus em todos os sentidos, por Deus, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu vou falar por mim aqui. Se eu for guiado pela minha vontade, pelos meus desejos, pelas minhas impressões, eu vou fazer um monte de escolhas erradas. Por isso a gente precisa tanto de desfrutar, de usufruir dessa bênção, dessa promessa que é ser direcionado pelo Espírito de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar a direção de Deus para criar os nossos filhos. Precisamos buscar a direção de Deus para conduzir situações, conversas no casamento, conversas difíceis. Nós precisamos da orientação e do discernimento do Espírito Santo. Esse texto nos diz que Jesus deu orientação aos seus discípulos, instruções, por intermédio do Espírito. Por intermédio do Espírito Santo. E uma outra coisa muito interessante, gente, que pouca gente se liga nisso, é que o Espírito Santo também nos dá instruções e nos convence do nosso próprio pecado. Ele fala conosco e ele nos dá instruções sobre áreas da nossa vida em que a gente precisa ser mudado, transformado, em que a gente precisa ir para a cruz. Eu acho muito interessante, às vezes, de ouvir pessoas que dizem que o Espírito Santo fala com ela o tempo todo. Mas o Espírito Santo não confronta essa pessoa nos pecados dela. O Espírito Santo não mostra o pecado dela, para ela está tudo bem. Eu acho isso muito estranho, gente. Quando o Espírito Santo ele não te incomoda com o teu pecado. Quando o Espírito Santo não te convence, não te incomoda, não te tira a paz por conta de uma vida de pecado. Eu questiono muito esse tipo de comunhão com Deus, porque a presença e a instrução do Espírito nos levam sempre a nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Um dos papéis do Espírito é nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. E nós podemos contar com a instrução do Espírito em todo o momento na nossa vida. Um segundo movimento do Espírito Santo, aqui nesse texto que nós lemos, está lá no verso 5, quando ele diz: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O segundo movimento aqui desse texto é o batismo com o Espírito Santo. Existe muita atrapalhada a respeito dessa doutrina do batismo do Espírito Santo. Para algumas igrejas, uma pessoa não é batizada no Espírito Santo se ela não fala em línguas. Algumas igrejas chegam ao ponto até de não dar ministério para ninguém dentro da igreja que não fale em línguas, porque isso é uma evidência que a pessoa tem ou não tem o Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo não está necessariamente ligado ao dom de línguas. Não está necessariamente ligado, vinculado a isso. O batismo com o Espírito Santo, gente, ele marca um evento muito poderoso na minha vida e na sua vida, que é o novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo, ele dá início ao processo de novo nascimento na minha vida e na sua vida. O batismo com água, ele tem uma outra evidência. Ele tem a evidência de que eu me arrependo, de que eu estou declarando publicamente a minha fé em Jesus. Agora, a transformação interior que nós precisamos vem através do batismo do Espírito Santo. Quando nós somos selados por Deus, quando nós recebemos o Espírito, ele também começa dentro de nós um processo de transformação, de mudança, de santificação, para que a gente se torne parecidos com Jesus Cristo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. O batismo envolve o crente, ele sela a gente para o Senhor Jesus Cristo. O batismo, gente, ele nos equipa com poder e autoridade.
para testemunhar a respeito do Evangelho, para uma vida de transformação, para uma vida de bom testemunho, é o batismo com o Espírito Santo. É essa presença do Espírito sobre cada um de nós. Sabe uma coisa que o Espírito Santo faz quando nós somos batizados por Ele? É o fim da velha natureza, essa natureza adâmica que nós temos, de Adão, pecaminosa, caída. Agora, quando nós somos batizados, nós somos revestidos de Cristo, e a Bíblia diz que a velha natureza tem que ficar para trás. Gente, crente que está na igreja há muito tempo e que vive ainda com a velha natureza, vive na carne, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que a gente pode apagar o Espírito na vida da gente. A Bíblia diz que a gente pode enfraquecer. A Bíblia diz que a gente pode entristecer o Espírito. Portanto, uma das obras do Espírito Santo, quando nós somos batizados, é que a nossa velha natureza tem que ser crucificada. A nossa velha natureza tem que ser crucificada e a nova natureza tem que aflorar agora. Paulo diz: vocês não têm mais que viver nos seus pecados, porque Cristo habita em vocês. Uma transformação de dentro para fora. Eu me lembro que quando eu tive a minha experiência de conversão, que eu tive a minha experiência, que ali para mim foi o divisor de águas. Vocês conhecem a minha história, né? Drogas, a minha vida um pouco imoral que eu tinha, e vida da noite. Eu perdi a paz com aquilo. E eu comecei a dizer: eu não quero mais viver desse jeito. Eu comecei a me sentir muito incomodado com aquela vida que eu vivia. E eu senti realmente incômodo. E eu comecei a dizer para mim mesmo: eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais viver desse jeito. Uma luz iluminou o meu interior e você começa a perceber as suas trevas. E você diz assim: eu não quero mais viver desse jeito. Gente, o Espírito é designado na Bíblia como, uma das palavras que é usada é dunamis, o poder do Espírito, uma dinamite. O Espírito é poderoso. O Espírito Santo é o poder de Deus sobre cada um de nós. Eu lembro do Antigo Testamento de Sansão, um homem com uma queixada, um pedaço de um animal. Um homem matava 1000 homens, matou 1000 pessoas, um homem, porque aquilo é uma manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Sansão. Nós não temos ideia do poder do Espírito Santo e do poder que está à nossa disposição enquanto igreja. Nós vivemos, irmãos, eu me incluo, muito aquém daquilo que o Espírito disponibiliza para cada um de nós. Eu lembro que eu entrei na casa de um menino endemoniado uma vez, e quando eu só falei no nome de Jesus, a mãe do menino caiu possessa. Eu esperando que ele caísse, mas quem caiu foi a mãe. Porque há um poder nesse nome. Há um poder na pessoa do Espírito Santo. E há poder quando nós estamos revestidos, gente, dessa presença poderosa. Posso ouvir um amém aí? Amém. O batismo com o Espírito Santo te confere dons espirituais. Quando nós somos batizados, a gente recebe dons do Espírito, não são habilidades humanas. Cantar no louvor não é dom do Espírito Santo. Tocar violão não é dom do Espírito Santo. Dar aula não é dom do Espírito Santo. Mas o Espírito nos confere dons espirituais. E muitas vezes a gente vive uma vida sem saber quais são os nossos dons espirituais. E aí também a gente não consegue servir ao reino adequadamente, porque nós desconhecemos os dons do Espírito que estão em nós. O terceiro movimento que eu gostaria de destacar aqui, do Espírito Santo na nossa vida, Antes disso, eu quero fazer uma pergunta sobre o batismo do Espírito Santo, sobre essa transformação interior.
Quais áreas da minha vida hoje eu preciso permitir que o Espírito me transforme? Quais áreas da minha vida ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo? Quais áreas? A terceira questão aqui, e o terceiro movimento do Espírito, dentro desse texto que nós lemos, é que o Espírito Santo concede poder para o ministério. E não só para o ministério, mas para podermos viver a vida cristã. O Espírito Santo, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. É o Espírito Santo que nos dá discernimento espiritual dentro de casa, muitas vezes, quando você está debaixo daquela loucura lá, brigando com todo mundo, brigando com o esposo, brigando com a esposa, brigando com filhos, debaixo de confusão. E muitas vezes a gente não tem o discernimento espiritual para entender que aquilo ali é um laço do diabo dentro da tua casa. É o Espírito Santo que nos confere poder, autoridade e discernimento para enfrentarmos o maligno, para discernirmos a presença dele, muitas vezes. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias, dessa força, desse poder e de comunhão com ele. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como que esse cara não percebeu essa ação maligna dentro da casa dele muitas vezes? Uma falta de discernimento total. E essa é uma das bênçãos de podermos viver uma vida no Espírito. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas sobre a vida na carne e sobre a vida no Espírito. Ele vai falar sobre os frutos da carne e sobre o fruto do Espírito. E tem muito crente que vive uma vida na carne, que a vida dele evidencia que ele vive na carne, que ele não vive pelo Espírito. Deus prometeu em Joel, como eu já disse aqui, Isaías e vários outros textos do Antigo Testamento, o derramamento do Espírito. Ele fez essa promessa. E nós estamos vivendo nesses dias hoje. Ontem, essa semana, eu vi um pregador falando e não é pregador pentecostal não, porque muitas vezes a gente confunde, um pregador até meio tradicional, de uma igreja que ele foi pregar, e ele discerniu que aquilo era do Espírito, uma criança de 2 anos e meio falando em línguas. Por isso nós batizamos também as nossas crianças, porque nós cremos que uma criança pode ser tomada e ser cheia do Espírito também. Uma criança, ele falando de 2 anos e meio, ele viu, porque ele prega muito sobre avivamento, sobre despertamento espiritual. E ele falou, eu vi uma criança de 2 anos e meio tendo a experiência de falar em línguas. Gente, o Espírito Santo foi derramado em toda a carne, como diz o Joel. E Pedro vai confirmar que essa promessa se concretizou. Mas nós estamos vivendo nesses dias. Comece você aqui, a orar, a jejuar, a ler a palavra e buscar a Deus, e eu quero ver se a tua vida não vai ser transformada. Faça um voto de consagração a Deus. Faça um voto de se separar do que é errado. Faça um voto de jejuar, de orar, de buscar a presença de Deus. E vamos ver se a sua vida não vai ser transformada. Se esse poder não vai ser derramado. Gente, nós vivemos muitas vezes diante de um rio em que a gente pode tomar um banho e a gente está bebendo de canequinha. Tem muito mais à disposição do que a gente pode imaginar. Tem muito mais à disposição do que nós podemos imaginar no que se refere ao Espírito Santo. E nós estamos vivendo nesses dias de derramamento do Espírito Santo. O Brasil, gente, apesar de tudo que a gente ouve, das aberrações que a gente ouve sobre a igreja, sobre pastores no Brasil, o Brasil é conhecido lá fora como um país que está experimentando um tempo de avivamento e despertamento espiritual. A igreja evangélica no Brasil tem crescido muito. O número de igrejas hoje que está crescendo muito. Você até pode questionar a qualidade
de algumas igrejas. Mas o fato é que na Europa, por exemplo, algumas igrejas, muitas delas viraram boates, viraram clubes, e hoje muitas igrejas estão fazendo lá um culto a cada 6 meses. Aqui nós temos o Espírito derramado. Você vai no YouTube, você vai na televisão, você vai em qualquer esquina tem igreja. A presença de Deus está acessível a todos. Nós estamos vivendo em dias de derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo essa promessa e estamos vivendo as portas da volta de Jesus Cristo. Os sinais estão todos aí. E a Bíblia fala que muita gente ia ser apanhada despreparada para esse dia. A Bíblia fala que muitos iam ser apanhados frios, mornos, ou com a lâmpada apagada, a lâmpada sem óleo, pessoas sem comunhão, ou pessoas que professam o nome de Jesus, mas vivem em trevas. A Bíblia diz que todo aquele que acha que não peca, está mentindo. E não conhece a Deus. Quando você lê as cartas de João, você vai ver isso, as pequenas cartas lá. E muitos vamos ser apanhados, despreparados para esse dia. O Espírito Santo nos concede poder para o ministério. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Cada um de vocês aqui tem um chamado dado por Deus. Cada um aqui foi revestido com dons, com a presença, e esse poder do Espírito está disponível a cada um de vocês aqui. Não é só para super crentes, não. Não é para super crentes. Eu contei uma história ontem, eu fui falar para os jovens ali na primeira, e eu lembro quando eu nem era convertido ainda, quando eu nem era batizado ainda nas águas, eu lembro que eu tive uma experiência muito interessante. Eu tinha cabelo comprido ainda, tá? Era aquele crente meio fora do paradigma, assim. E nós tínhamos no centro de São Paulo um ministério de oração, no meio de pais de santos e de mães de santo, lá no viaduto do Chá. E alguns dias tinha, pelo menos, eu contava sempre, tinha dias que tinha 40 pais de santo e mães de santo lá. Eles faziam trabalho sob encomenda, faziam trabalho de cemitérios. Então eles iam todo com aquela roupa de pai de santo, de mãe de santo. Você conhece lá, né? Não? Viaduto Chá. Conhece? Então assim, muita gente. E nós colocamos uma mesinha com uma faixinha atrás, escrito orações grátis. E muita gente parava para pedir oração. A Érica era obreira da base, às vezes ela ia comigo, às vezes iam outros obreiros, mas eu ia todos os dias. Eu lembro de uma vez que uma mãe de santo daquelas, ela estava incorporada e ela jogou alguns santos de umbanda, de candomblé e colocou em cima da minha mesa de oração. E ela estava incorporada, ela dava... Se vocês já perceberam um pai de santo ou mãe de santo incorporado, você percebe que muitas vezes eles dão aquele salto para trás, gargalhando assim. Eles têm aquela coisa assim, sabe, E ela dava muita gargalhada e debochando. E ela estava incorporada, e ela estava dizendo assim, oração grátis, eu nunca vi isso. E ela começou a me confrontar e debochar. E o que ela fez? Ela disse assim, eu tenho uma reza muito mais poderosa que essa tua. Eu fui presa semana passada e fiz a minha reza e o delegado me soltou na hora. Ela falou assim, eu comecei a rezar as minhas rezas lá e o delegado me mandou embora na hora. Eu levantei, eu acho que eu estava sentado, eu levantei e eu fiz assim para ela, assim, coloca as tuas mãos na minha cabeça, faz a tua reza por mim, depois eu vou botar as minhas mãos na sua cabeça e nós vamos ver quem é o Deus mais poderoso. Metido, né? E aí ela ficou brava e começou a dizer, eu não preciso da tua oração, eu não preciso da tua oração. Bom, a conversa se estendeu, eu fiz uma pergunta para ela. A senhora diz que é mãe de santo, que a senhora faz trabalho, que faz encomenda, que faz isso, faz aquilo. Mas eu só fiz uma pergunta, a senhora é feliz com a vida que a senhora leva? E aquilo parece que desarmou ela começou a chorar. E ela começou a chorar mesmo. E ela disse assim, meu filho, eu nunca fui feliz.
Eu nunca fui feliz. Aí ela começou a falar de um filho, eu lembrei agora, ela começou a falar de um filho que há muitos anos já não falava mais com ela, e aquilo doía muito nela. Ela começou a dizer, eu tomo 2 garrafas de cachaça por dia, eu fumo 4 maços de cigarro, eu cheiro tanto de cocaína. E no fim, ela deixou eu orar por ela. Não teve nenhuma manifestação, mas ela deixou eu orar por ela. E ela me entregou umas fotos dela, da família dela, para eu continuar orando por ela. E depois, outros dias, ela passava lá e a gente conversava. Ficamos amigos. Ficamos amigos. E lá, no meio desses pais de santos, eu fiquei amigo de vários deles. Eu orava com eles, eu distribuí Bíblias. E, gente, eu era muito novo convertido. Eu era muito novo convertido. E uma questão que eu quero dizer é que não é eu, não é você, não eram os apóstolos. Era a promessa de Jesus e a presença do Espírito sobre a vida deles. É essa presença que ainda hoje, aqui, Curitiba, ano de 2024, é essa presença que nos confere poder. Você tem autoridade para orar pelas pessoas que você encontrar. Às vezes a gente tem muita dificuldade de entender isso. Nós temos autoridade para orar e ministrar as pessoas que o Senhor coloca diante de nós. Nós não precisamos e não podemos nos intimidar. O Espírito Santo, ele nos capacita a viver uma vida de ousadia. Ele nos concede poder e autoridade. Gente, o Espírito Santo pegou esses homens confusos, amedrontados, que brigavam entre eles, e transformaram aqueles 12 homens numa bomba. Que aqueles homens foram espalhados pelo mundo da época pregando. Se você lê Atos dos Apóstolos, realizando a obra que Jesus realizava, expulsando demônios, curando pessoas com a sombra, levantando paralíticos, ressuscitando pessoas. Um poder extraordinário estava à disposição daquela igreja e da igreja. Por isso que Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é porque nós somos muito crentes, porque nós somos bons. É por causa da presença do Espírito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Gente, vocês lembram do missionário Gutenberg, quando ele esteve aqui? Ele fez algumas declarações que eu gravei. Primeiro, nós não temos uma missão. Quem tem a missão é Deus. E ele falou outra coisa, nós somos flechas nas mãos de Deus. Você consegue se perceber no dia a dia como uma flecha nas mãos de Deus? Você consegue entender que por onde você passa, você é uma flecha, você é a igreja. Você é a presença da igreja por onde você anda, e você é uma flecha nas mãos de Deus. Você tem autoridade para ministrar, para dar uma palavra, para fazer uma oração, porque nós somos flechas. É o poder do Espírito em nós, é o poder do Espírito Santo sobre cada um de nós. E aqui ele vai nos mostrar que o Espírito nos capacita para testemunhar. O Espírito nos capacita para servir a Deus e para superar desafios. É pelo Espírito, gente. Jesus era conduzido pelo Espírito. Quando você lê Mateus 4 e Lucas 4, o texto diz que o Espírito Santo conduziu ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo. E na força do Espírito Santo, Jesus venceu aquela tentação. Eu estou concluindo a minha mensagem e vou fazer umas perguntas e nós vamos conversar sobre isso nas células também, na semana. Se a gente pudesse medir isso, se tivesse um aparelhinho que medisse isso,
Qual é o nosso nível de dependência do Espírito Santo hoje, na nossa vida? Nós dependemos dele de fato, ou a gente acha que depende? Nós buscamos a direção dele para fazer o que a gente faz, para se envolver com projetos, para se envolver em situações, para tomar decisões. Nós estamos sensíveis quando o Espírito às vezes nos incomoda para orar por alguém, por visitar alguém, por ser luz na vida de alguém. Nós estamos sensíveis ao Espírito quando ele te diz assim, vai e ora pelo fulano. Nós temos essa sensibilidade. Qual é o nosso nível? Se tivesse um reloginho, alguma coisa que marcasse de dependência do Espírito, onde a gente estaria? Qual é o nosso nível de sensibilidade a Ele e de obediência também, gente? Nível de obediência a Deus e ao seu Espírito. Uma segunda pergunta que eu faço para a gente conversar aqui e refletir é: quais são as transformações que o Espírito Santo trouxe para a minha vida de fato, quando eu fui batizado pelo Espírito? E o que é que tem que ser transformado ainda na minha vida? Que hábitos eu tenho? Que pecados eu tenho? Que costumes eu tenho que muitas vezes não agradam a Deus? Será que a minha língua é domada pelo Espírito? Será que meus pensamentos são conduzidos pelo Espírito? Será que a minha vida financeira é de fato conduzida pelo Espírito? Será que eu sou íntegro nos meus negócios e sou ali conduzido pelo Espírito também? Será que a minha comunicação dentro de casa é uma comunicação conduzida pelo Espírito? O Espírito se agrada da maneira como eu me comunico? A nossa vida é conduzida pelo Espírito? Gente, se não for, esteja sensível, porque Ele vai te mostrar. Eu não estou falando de sentir culpa, porque Ele não faz isso. Porque Ele é manso, Ele é humilde e Ele nos convence. Com amor, Ele nos mostra o que é que precisa ser transformado. E eu queria, a terceira pergunta: você compreende que há um poder sobre a tua vida, que talvez você nem imagine o tamanho dele? Você compreende o tamanho desse poder que está sobre a tua vida? E o propósito pelo qual esse poder nos foi dado? Essa igreja aqui é uma igreja que tem sido abençoada por Deus, mas nós estamos tendo uma falha muito grave há 2 anos. Desde que essa igreja começou, nós não evangelizamos. Nós estamos há 2 anos aqui, nós não batizamos ninguém por conversão. Ninguém se converteu através do nosso ministério ainda. Eu estou um pouco sossegado com isso, porque eu creio que vai chegar o tempo de Deus, em que as coisas vão fluir. Eu não estou pesado, sentindo culpa como pastor por causa disso, não estou colocando culpa em ninguém aqui culpado de nada. Mas uma das marcas dessa igreja é que essa igreja ainda não é uma testemunha de Jesus Cristo. Nós não testemunhamos a respeito do Evangelho. E uma das marcas do poder e da evidência do Espírito Santo é quando pessoas se decidem por Cristo por nosso intermédio. Então, essa é uma das nossas metas como igreja. Alcançarmos pessoas para Jesus Cristo. Agora nós vamos ter o filme, o The Chosen. Quem sabe você pode ser um canal de Deus na vida de pessoas, convidando elas para estarem aqui. Talvez alguém que não conheça Cristo. Você pode mandar um convite, você pode fazer uma ligação, você pode explicar o que vai acontecer aqui. Dizer, eu gostaria que você fosse, que você nos visitasse. Várias igrejas têm testemunhado a respeito de conversões através desse filme. E a gente pode usar isso, é uma ferramenta. Mas o poder de Deus está sobre nós para testemunharmos e para sermos agente de transformação na vida de pessoas. Vamos orar? Você pode ficar de pé?